Olá, hoje, dia 28 de agosto de 2020, nós vamos usar a apostila para correção lá da página 112 da atividade que foi enviada no bloco. E também nós vamos corrigir a atividade do caderno, a atividade do dia 26/8, ok? Primeiramente, nós vamos corrigir a atividade do dia 26. Observe as frações e suas respectivas representações decimais. Na primeira, eu tenho 3 milésimos. Lembrando que a quantidade de zeros é a quantidade de números depois da vírgula. Então, se eu tenho 3 como numerador e eu tenho 3 casas de zero, então, antes do 3, eu vou ter que preencher mais 2 casas com zero para obter o milésimo, que são 3 casas depois da vírgula. Então, essa alternativa 1 está correta. Alternativa 2, 2.367. Eu tenho 2 zeros no denominador. Então, 2.367 centésimos. Isso corresponde a 2 casas depois da vírgula. Uma casa da direita para a esquerda, 2 casas e coloco a vírgula. Então, 23 inteiros e 67 centésimos também está correta. Na questão de número 3, 1, 2, 3, 4 zeros no denominador. Então, ao número 129, eu vou ter que aumentar uma casa à esquerda para que eu tenha a mesma quantidade de zeros depois de zeros que eu tenho no denominador. Então, depois da vírgula, 4 casas, 4 zeros. Então, também a alternativa 3 está correta. Na questão 4, 267 décimos. 1 zero, uma casa depois da vírgula. Mas observe que aqui tem 2 casas depois da vírgula. Então, essa alternativa é falsa, porque aqui eu tenho 67 centésimos, ok? Então, eu tenho como verdadeiras alternativa 1, 2 e 3. Qual das igualdades acima estão corretas? A letra C. Então, a minha letra C, a alternativa correta, 1, 2 e 3. Na questão de número 2, observe essa questão onde um professor de matemática pediu a um aluno que escrevesse a representação decimal da fração 430/200. Qual é o número decimal que esse aluno escreveu? Bom, eu vou escrever a minha fração com denominador 100 para facilitar o número decimal a que eu tenho que escrever. Então, a fração 430/200, eu vou escrever essa fração com denominador 100. Para isso, eu vou multiplicar ou dividir essa fração para encontrar uma fração de denominador 10, 100 ou 1000. Aqui, nesse caso, eu vou dividir ela por 2. Bom, dividindo o denominador, eu também tenho que dividir o numerador. 200 dividido por 2 é 100 e 430 dividido por 2, 215. Agora ficou fácil eu escrever esse número decimal, não é verdade? 215 centésimos. Na forma de fração, de decimal, eu escrevo o numerador da fração, conto quantos zeros tem aqui no denominador. Nesse número, eu conto da direita para a esquerda a mesma quantidade de zeros e coloco a vírgula. 1 zero, 2 zeros. Então, eu conto uma casa, 2 casas e coloco a vírgula. Então, meu número decimal, o número decimal a que esse aluno escreveu é
2 inteiros e 15 centésimos. Ok? Bom, ainda como correção, página 112, questão de número 12. Classifique cada sentença em verdadeira ou falsa. Um inteiro equivale a 100 centésimos. Como eu escrevo 100 centésimos na forma de fração? 100 centésimos, eu escrevo numerador 100 e denominador também 100, porque é 100 centésimos. Quando eu escrevo numerador e denominadores iguais, quer dizer que eu estou representando um inteiro. Toda fração com numerador e denominador iguais, ela representa um inteiro. Então, essa alternativa é verdadeira. Na letra B, 30% corresponde ao número 0,3. Bom, 30% é uma fração de numerador 30 e denominador 100. 30 por 100. Como que eu escrevo isso aí na forma decimal? Bom, 30, eu tenho 2 zeros no denominador, então eu conto 2 casas da direita para a esquerda e coloco a vírgula. Então, olha só como ficou essa fração na forma de número decimal. Mas vocês se lembram que 0 no final de um número decimal não vale nada? Não tem valor? Se ele não tem valor, ele não aparece. Não é isso? Então, 30%, sim, equivale ao número 3 décimos. Então, a letra B, alternativa também verdadeira. A letra C, a fração decimal 30 centésimos corresponde ao número 3 centésimos? 3 centésimos não é 30 centésimos. Então, essa alternativa é falsa, né? Se ela é falsa, eu vou ter que reescrever. Então, vamos lá. Reescrevendo a sentença, da letra C, eu tenho que reescrever toda a sentença, ok? Então, a fração decimal 30 centésimos corresponde ao número 0,3. Como a gente já tinha feito aqui, né? Vocês se lembram que eu fiz ela aqui? Olha só, 30 centésimos. 30 centésimos corresponde ao número 0,3, né? Então, reescrevendo essa sentença, né? Ela corresponde ao número 0,3, ou seja, 3 décimos. 3 décimos é diferente de 30 centésimos, ok? Então, vocês precisam estar escrevendo, reescrevendo a sentença aqui. A letra D. Decompondo o número 532 inteiros, 206 milésimos, obtemos 5 vezes 100, 500. 3 vezes 10, 30. 2 vezes 1,
2. Então, eu já sei que a parte inteira está correta. Agora, vamos para a parte decimal. 2 vezes 1/10, 2 décimos. Não tenho centésimos. E 6 são milésimos. 6 vezes 1 centésimo, 6 vezes 1 centésimo é 6 centésimos e não 6 milésimos. Então, essa alternativa é falsa. Se ela é falsa, eu tenho que reescrever. Reescrevendo, então, a questão D, eu tenho que reescrever toda a sentença. Decompondo o número 532 inteiros, 206 milésimos, obtemos. Bom, obtemos o quê? 5 vezes 100 mais 3 vezes 10 mais 2 vezes 1 mais a parte decimal, que é 2 vezes 0,1 mais 6 vezes 0,006. Então, olha só, décimos e os milésimos, ok? Então, essa parte aqui, ó, ela é o que está errada aqui nessa parte aqui, né? Nessa sentença ficou essa parte que estava errada, então eu reescrevi a sentença da letra D. Na letra E, 2 inteiros e 1/10 corresponde à fração 2 décimos? 2 décimos não é 2 inteiros e 1/10, não. Então, essa alternativa também está falsa. Se ela está falsa, eu tenho que reescrever essa alternativa também. Então, a letra E, 2 inteiros e 1/10 correspondem à fração decimal. Bom, como que eu escrevo 2 inteiros e 1/10? 2 inteiros e 1/10 equivale ao número misto, que é acompanhado de uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, olha aqui, 2 inteiros e 1/10. Isso aqui é o número misto. Mas como que eu escrevo o número misto na forma de fração? Eu multiplico o denominador pelo inteiro, somo com o numerador para ser o numerador da minha fração. Então, olha só, o denominador, a gente repete, é 10. O numerador, 10 vezes 2, 20. 20 mais 1, 21. Então, a minha fração decimal equivale a 21 décimos. Essa é a minha fração decimal correspondente à sentença E. A letra F, 25% corresponde à fração quarto. Como que eu escrevo a fração, a porcentagem 25%? Bom, 25% é 25 sobre 100, não é isso? Como que eu escrevo ele na fração 1/4? Eu vou simplificar essa fração, né? Simplificar é dividir o numerador e o denominador dessa fração. Então, para eu encontrar a fração equivalente, ok?
ok? Eu multiplico ou divido. Nesse caso, como 1/4 é menor, né? Que essa daqui, ou melhor, ela é igual, né? Vale o mesmo tanto, mas eu tenho um denominador menor que 100. Então, eu vou dividir. Dividir 100 por quanto para encontrar 4? Por 25. Porque 100 dividido por 25 é igual a 4, né? Dividindo o numerador, eu divido também o denominador. Pronto, eu encontrei a fração equivalente. Então, simplificando a fração 25 centésimos por 25, eu encontro 1/4. Então, isso significa que essa sentença é verdadeira. Ok? Na número 13. Na questão de número 13, ligue cada fração ao número na forma decimal equivalente. Bom, 9 meios. Como que eu encontro a fração decimal 9 meios? Bom, para eu encontrar a fração decimal 9 meios, eu vou multiplicar essa fração por um número que o meu denominador tem como resultado 10, 100 ou 1000, né? Então, olha só, eu posso multiplicar aqui por 5, porque 2 vezes 5 é 10, não é verdade? Se eu multiplico o numerador e o denominador por 5, eu vou encontrar 9 vezes 5, 45. 2 vezes 5, 10. 45 décimos é uma fração decimal. Qual é o número decimal correspondente? 45, uma casa de 0, então, conto da direita para a esquerda, uma casa e coloco a vírgula. Então, olha o número correspondente a 9 meios em forma de número decimal. Então, eu vou ligar, né? Vou ligar essa fração ao número 4,5. Ok? 10 vinteavos. 10 vinteavos, para eu ter uma fração decimal, ou eu multiplico ou eu divido. Tanto faz. Se eu multiplicar 20 por 5, eu vou ter uma fração correspondente. Se eu for dividir por 2, eu também vou ter uma fração correspondente, porque fração decimal é aquela que tem denominador iguais a 10, 100 ou 1000, né? Eu vou dividir, então, aqui por 2. Dividindo o numerador e denominador por 2, 10 dividido por 2 é 5 e 20 dividido por 2 é 10. Pronto. 5 décimos na forma decimal, 0,5. Uma casa de 0, uma casa depois da vírgula. Então, 0,5 vai ser o número decimal a que eu vou ligar essa fração. Então, pronto. 0,5. Deixa eu escrever aqui novamente. (45 centésimos). Bom, 45 centésimos, duas casas depois da vírgula, porque eu tenho 2 zeros, então é 0,45. Então, é a primeira aqui, né? 0,45. Porque aqui eu já tenho uma fração decimal. 28 quintos. Bom, 28 quintos não tem denominador 10, nem 100, nem 1000. Então, eu vou multiplicar, porque o meu denominador aqui é 5, eu vou multiplicar por 2, é o suficiente, né? Para ter um denominador decimal. 5 vezes 2, 10. 28 vezes 2, 56.
Bom, como que eu escrevo esse número na forma de decimal? 5,6. Então, essa fração eu vou estar ligando em 5,6. 2/50. 2/50. Bom, eu posso multiplicar por 2 ou eu posso dividir por 5, da maneira que você achar mais fácil. Eu vou dividir ela por 5, numerador e denominador. Não dá para... Desculpa, vou multiplicar. Né? Fica mais fácil multiplicando. Nós ainda não aprendemos ainda a divisão. Multiplicando por 2, numerador e denominador, aí eu vou ter a fração decimal 100. 2 vezes 2, 4. 4 centésimos é correspondente a 0,04. 4 centésimos. 4 centésimos. Então, vamos ligar aqui 2/50 lá no número decimal 4 centésimos. E me sobrou o número 7/250. Então, 7/250, eu vou multiplicar esse número 7/250, eu vou multiplicar ele por 4. Ok? Por que por 4? Porque 250 vezes 4 é igual a 1.000. E 1.000 é uma fração decimal, né? 4 vezes 7, 28. 28 milésimos equivale a 0,028. 28 milésimos. 28 milésimos, eu vou ligar aqui nessa fração, ok? Então, tá ligado cada uma das frações, né, na forma decimal equivalente, certinho? Na questão de número 14, em cada item, escreva uma fração decimal e um número decimal que representa a parte pintada da figura. Vamos lá. Questão 14. Eu vou escrever, né, a fração correspondente a cada uma das figuras e o número decimal correspondente. Primeiro, a letra A. Em quantas partes foi dividida? 2, 4, 6, 8, 10. Então, 10 representa o denominador da minha fração. Em quantas partes foram pintadas de azul? Apenas 4. Então, 4 décimos é a minha fração decimal. Qual o número decimal correspondente? Bom, eu escrevo 4, da direita para a esquerda eu conto uma casa e coloco a vírgula. Então, 4 décimos é a fração e o número decimal correspondente à letra A. A letra B. Em quantas partes esse quadrado foi dividido? Ele foi dividido em 100 partes iguais. Quantas partes foram pintadas de azul? 60. Então, 60 centésimos equivale a essa fração. Esse número escrito na forma decimal. Escrevi o 60. Conto quantos zeros tem o denominador? 2. Então, da direita para a esquerda, eu conto 2 casas e coloco a vírgula. A vírgula não pode estar sozinha, acrescento o 0. Mas vocês viram aqui que ficou o 0 no final do decimal? 0 no final de um decimal, ele não tem valor nenhum. Então, eu desapareço com ele. Ok? Então, 0,6 ou 6 décimos corresponde à fração 60 centésimos. A letra C.
Quantas partes foi dividido o quadrado? Em 100 partes. Quantas partes foram pintadas? 23. 23 centésimos. 23 centésimos na forma de decimal. Escrevo o numerador 23. Conto quantos zeros tem? 1, 2. E coloco a vírgula. A vírgula não pode estar sozinha. Então, o número é correspondente a 0,23, ou seja, 23 centésimos. Bom, pessoal, então por hoje é só. Até a próxima aula.